Eu quero dizer para você, a começar em tudo, que a alegria do Senhor é a sua força. Diga-se, a alegria do Senhor é a minha força. Não deixe que nada tire sua alegria nesses dias. Talvez o resultado das eleições mexeram conosco. Talvez mexeram com a grande maioria de nós. Mas eu quero dizer para você que a igreja do Senhor Jesus, ela é vitoriosa. Semana passada, sem saber nada, o resultado das eleições, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Quem estava aqui sabe, se você não pôde estar aqui, veja no nosso canal no YouTube, como será o nosso futuro. E eu ministrei um pouco sobre como eu e você temos certa influência, certa, assim, decisão sobre o nosso futuro. Como as nossas decisões de hoje impactam no nosso futuro. O Senhor sempre colocará diante de nós, diante de mim, diante de você, a bênção e a maldição. Mas a vontade de Deus é que eu e você escolhamos a bênção. Deus não nos trata como marionetes, sabe aqueles bonequinhos que são controlados? Não. Deus, através do seu Espírito Santo, Ele influencia você, Ele capacita você a obedecer, Ele nos abençoa para isso, Ele nos direciona para isso, Ele coloca os nossos olhos na coisa certa. Deus faz de tudo o que for possível para você acertar, mas o que é para mim e para você fazer, Ele não fará por nós. As nossas decisões de hoje, pela bênção de Deus, elas impactam o nosso futuro, amém? Outra coisa que eu ministrei foi sobre como eu e você somos vitoriosos. Por que eu e você somos vitoriosos? Não é por causa das circunstâncias, mas é por causa de quem nós temos dentro de nós. É por causa da nossa identidade. A Bíblia diz que eu e você somos filhos de Deus. E porque somos filhos de Deus, nós temos a vitória na cruz do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz mais, diz que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poder, nem espada, nada nos separará do amor de Cristo, que está no amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, amém? E o texto de Romanos 8 continua e fala assim, que em Cristo nós somos mais do que vencedores, amém ou não? Isso não depende das circunstâncias, isso não depende de quanto dinheiro você tem na conta, isso não depende de eventuais tristezas que possamos passar, isso não depende de um candidato ou outro, isso depende daquele que está dentro de nós, amém? Sim ou não? Mas eu falei também que o nosso futuro é um futuro de influência, que Deus nos chama para influenciar. A igreja foi chamada por Deus para ser como uma cidade construída sobre um monte. A igreja foi chamada por Deus para ser luz. A igreja foi chamada assim por Deus. Ele disse assim, Jesus mesmo quem disse, que brilha a luz de vocês diante de quem? Você está aí, amém? Bom dia. Bom dia. Bom dia, se solta. Solta, está frio aqui? Gente, aumenta um pouco o ar aí, põe para 23. Então ele diz, que brilha a luz de vocês diante dos homens. A sua luz, ela é claro que ela não é nossa, é claro que é Jesus em nós, é Cristo em nós a esperança para esses dias, é Cristo em nós a esperança da glória, é Cristo em nós, mas essa luz que está dentro de nós, através do poder de Deus, da autoridade do nome de Jesus, ela precisa brilhar nessa terra, precisa brilhar diante dos homens, e a igreja primitiva, ela era assim. O nosso melhor modelo de igreja não são as igrejas de hoje, nem a nossa. O melhor modelo de igreja é a igreja primitiva, que está principalmente no livro de Atos à frente. Então nós vemos como a igreja primitiva, ela brilhava diante dos homens. A igreja primitiva não deixava um pobre passar necessidade, nenhum. A igreja primitiva curava os doentes. A igreja primitiva foi chamada para não só levar o evangelho da salvação, mas a partir da salvação, a vida da pessoa ia sendo transformada. A igreja primitiva expulsava demônio, libertava as pessoas de influências demoníacas ou mesmo de demônios ali nelas. Você vê isso o tempo inteiro. A igreja primitiva, ela transformava a sociedade, de certa forma, ela incomodava, no bom sentido. A igreja primitiva, por mais que a palavra de Deus diz em Atos 2, que ela tinha simpatia de todo o povo, ela também incomodava certas lideranças políticas, ela incomodava certas lideranças religiosas. Sabe o que aconteceu na cidade de Éfeso, no ano 80, na cidade de Éfeso?
no ano 80, um dos lugares que a Igreja de Cristo mais expandiu, nos anos 80, a igreja estava crescendo tanto em Éfeso, mas estava crescendo tanto, que naquela cidade houve uma crise, num certo nicho da economia, houve uma crise, porque as vendas, uma das maiores fontes de receita de Éfeso, eram vendas das imagens da deusa Diana, e da deusa, eu esqueci o nome da outra, acho que é Arteris, eu não sei, mas aquelas duas deusas, a economia da cidade dependia delas, e a igreja cresceu tanto, e a igreja só tinha um Deus, um Senhor, e agora, a venda daquelas imagens caiu 75%, entende? A igreja muda, ela gira, ela faz um movimento, quando a igreja atua, há um movimento, amém? Nós precisamos entender isso, e a Dani ministrou com muita autoridade sobre Ageu, um texto que eu vou usar de novo, não é? Sobre Ageu, na terça light profética, foi incrível, Dani, foi maravilhoso. Se você também não pôde estar aqui, veja no nosso canal do YouTube, mas que palavra, e eu vou continuar, eu espero não continuar mais, mas eu quero trazer para você, não é, um pouco dessa continuidade do que aconteceu domingo passado. Eu quero trazer para você aquilo que Jesus já te deu, que é a paz que excede todo entendimento, que é a esperança que está em Cristo Jesus, amém? Amém? Então eu quero trazer essa mensagem para o seu coração e dizer para você que nós, como igreja do Senhor Jesus, nós podemos atuar poderosamente, amém? Então eu estava falando para você um pouco dessa história, é uma introdução. As religiões pagãs, elas não puderam resistir à força do cristianismo. Os cultos pagãos, nas primeiras décadas de 70, 80, 90 principalmente, lá no primeiro século, eles estavam sendo diminuídos, eles estavam acabando, eles estavam assim, com muito enfraquecimento. Então a perseguição do Império Romano contra a igreja não conseguiu detê-la. Para você ter uma ideia, lá no Coliseu, né, onde até por volta dos anos 200 e pouco, os cristãos, líderes principalmente cristãos, eram mortos ali naquela arena, né? Você sabe dessa história, mas no Coliseu, a alegria daqueles mártires era tão grande, e a paz que eles tinham no coração era tão grande, e eles morriam, eles entregavam a sua vida ali com tanto orgulho, com tanta gratidão a Deus, e aqueles que foram lá para assistir a morte de um cristão, na verdade saíam de lá com uma incógnita, eles saíam de lá pensando assim: como pode? Não tem sentido, como pode o cara estar lá, se entregando por uma fé, num Cristo que há 50 anos atrás foi morto, há 100 anos atrás foi morto, como assim? E aqueles incrédulos que não acreditavam em Jesus, eles ao verem os mártires sendo mortos com alegria, eles saíam de lá, e a primeira agenda que eles tinham, ao sair de lá no sábado, quando matavam os cristãos, a primeira agenda que eles queriam é conhecer uma igreja cristã no domingo. Quantos estão entendendo? E quanto mais matavam os cristãos, mais a igreja crescia. Porque a igreja é assim, gente. A igreja verdadeira de Jesus é assim, é igual massa de bolo, né? Quanto mais bate, mais cresce. Entende? Então, nós precisamos ter essa esperança no nosso coração. Olha como que a palavra de Deus é incrível. A igreja de Cristo era assim, agora aquele que era o carpinteiro de Nazaré estava sendo chamado de Senhor em todos os lugares. Aquele que para alguns era apenas um carpinteiro, para muitos estava sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que era o carpinteiro estava salvando vidas, pessoas estavam sendo batizadas em seu nome, amém? Sabe, eu estava falando sobre a cidade de Éfeso, deixa eu te contar mais uma coisa. Por volta do ano, no ano 112 depois de Cristo, a história conta que o governador Plínio, ele escreve uma carta formal, uma carta com seu anel carimbado, ele escreve uma carta lá de Éfeso, para o imperador Trajano, e nessa carta, em 112 depois de Cristo, ele disse assim: querido, prezado imperador Trajano, você pode olhar isso aí, que isso é verdade, está nos livros inclusive de história antiga, e ele fala assim: prezado imperador Trajano, Plínio dizia, mais de 50% da nossa região já segue o tal do Cristo, e a maioria dos templos dos demais deuses estão esvaziando,
alguns até já fecharam. Mas esse povo cristão, eles estão em diversos lugares públicos, privados, eles já assumiram lideranças, eles estão tomando o governo da cidade, eles estão influenciando mais do que eu esperava, e especialmente eles estão se reunindo semanalmente em centenas e talvez milhares de casas em todos os bairros e regiões. Quero dizer, prezado imperador Trajano, está incontrolável. Amém ou não? Quantos estão entendendo? Sabe por que a igreja era uma força imparável? A igreja era como um incêndio num lote de vento, não é? Um incêndio num lote, num mato, quando tem vento, já viu? Vai espalhando, era isso que acontecia com a igreja, sabe? Era algo incrível. Mas vamos lá, Atos 5, 28, diz assim, olha o que aconteceu, Atos 5, 28, olha o que estava acontecendo lá naquele tempo. Demos ordens expressas a vocês, diziam os líderes ali, para que não ensinassem o nome de Jesus. Todavia, vocês encheram, diga comigo, encheram Jerusalém com a sua doutrina, e nos querem agora tornar culpados do sangue desse homem. E Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Veja como a igreja, ela estava influenciando. Veja como a igreja, ela estava incendiando a cultura. Veja como a igreja, onde ela chegava, ela impactava, ela incomodava. Nós precisamos entender isso com uma visão profética do que Deus está fazendo no Brasil. Preste atenção, Atos 16, porque Atos fala da igreja primitiva. Eu poderia citar Atos 9, Atos 12, mas Atos 16, versículo 9, diz assim, olha, durante a noite Paulo teve uma visão, e Deus disse para Paulo, olha, atravessa, passa a Macedônia. Paulo queria ir numa região, o Espírito Santo falou, não, eu quero que você vá para cá. E aí Paulo se instala na Macedônia, e dali o ministério de Paulo é multiplicadas vezes crescido agora não aritmeticamente, mas geometricamente. A curva de crescimento do ministério cristão através do apóstolo Paulo é impulsionada naquele lugar. E aí você vê no versículo 12 que ele chega na Macedônia e diz que lá era uma colônia romana. Sabe por que Paulo foi para ali? Porque ali estavam as principais autoridades romanas naquela região. Ali estavam as principais autoridades econômicas daquela região. E Deus está falando para Paulo, você não vai para essa região, você vai para uma outra região, porque é nesse lugar que eu quero te usar para que a doutrina do Evangelho se espalha ainda mais poderosamente, ainda mais rapidamente, tá? Eu vou concluir isso, eu vou fechar isso para você entender onde eu quero chegar. Atos 17, no versículo 2, diz assim, olha, segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga, e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, ou seja, com base na verdade, com base na palavra de Deus, explicando e provando, com base na palavra de Deus, que Cristo deveria sofrer e depois ressuscitar entre os mortos. E ele dizia, este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Agora olha que incrível, alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta sociedade, da alta posição, aleluia. Versículo 12 diz, e creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um número de mulheres de elevada posição, e também não poucos homens. Agora no versículo 6, olha o que estava acontecendo, versículo 6 de Atos 17, esses homens, quem eram os homens? Eram os apóstolos. Esses homens têm causado alvoroço por todo o mundo, e agora chegaram até aqui, aleluia. Quantos estão entendendo isso? Não se trata de uma revolução, de uma rebelião. Não se trata de um movimento para acabar com as coisas ali. Não se trata de um movimento para ofender as pessoas, para, de certa forma, desrespeitar o que eles criam. Mas se tratava de um movimento fortíssimo, de uma influência espiritual. A igreja estava se colocando no lugar que Deus a chamou. A igreja estava se colocando no lugar que ela precisava estar. A igreja estava colocando no lugar que ela foi chamada para estar. E qual é esse lugar? E é sobre isso que eu quero ministrar. Qual é esse lugar? Sabe por que eu estou falando isso?
porque eu preciso que você entenda que a igreja de Jesus, toda a igreja cristã, verdadeiramente cristã, a igreja de Jesus, ela não é mais um gueto como alguns acham. A igreja de Jesus, ela não tem paredes. A palavra de Deus diz em Apocalipse que a igreja, ela é como coluna, ela sustenta, entende? Quantos estão entendendo? E sabe, eu quero entrar logo aqui, mas eu preciso dar mais um passo com você. Deixa eu ir direto ao assunto. A Dani estava ministrando sobre Ageu. O povo de Deus viveu 70 anos escravos na Babilônia. 70 anos eles sofreram na mão de imperadores babilônicos. E Jerusalém tinha sido destruído, o povo de Deus estava com tudo sobre ruínas. Mas agora Deus está restaurando Jerusalém. E mais ou menos na mesma temporada, onde vem Ageu, vem Esdras, vem Neemias, vem o profeta Zacarias, na mesma temporada, para te contextualizar. E quando Deus manda o seu povo para lá, Ele usa esses próprios reis para abençoarem o povo. Neemias não se importava de ser o segundo, desde que ele tivesse revestido da autoridade daquele que Deus tinha colocado. E Deus, através daquela autoridade que aparentemente seria mal, Deus dá autoridade para Neemias, dá autoridade para Ageu. Esses homens de Deus são levantados como líderes do povo de Deus para reconstruir o muro da cidade, para reconstruir os muros da cidade, para reconstruir as casas da cidade, para reconstruir o templo. Foi o que a Dani ministrou, porque eles chegaram na cidade empolgados, e eles começaram a construir suas casas, mas eles esqueceram do principal, que era o templo. O templo aponta para as nossas vidas, o templo fala da nossa espiritualidade. Naquela época Deus estava no templo. Hoje nós sabemos que Deus habita em corações humanos, amém? Deus habita naquele que crê. Mas naquela época, Deus estava no templo. O templo era o lugar da presença de Deus. O templo falava de uma coisa que não podia ser abandonada, que era a espiritualidade, que era a vida do homem em Deus. E por isso, Ageu, ele disse: parem de construir suas casas, porque vocês construíram demais as suas casas e esqueceram do meu templo. Alguns usam esse texto até para falar sobre a área financeira, não é nem errado, mas o principal dali não era sobre a construção de um auditório, não era sobre a construção de um prédio, mas era sobre a reconstrução da autoridade do Senhor no coração daquele povo. Então eles começam a construir as casas, e aí Neemias, ele é levado a construir os muros. E olha que incrível, quando Neemias está construindo os muros, eu quero ir direto a esse assunto para você. Quando Neemias está construindo os muros, Neemias, ele fala sobre a necessidade de construir-se portões. E o ano passado eu ouvi uma série de mensagens que eu fiquei muito impactado sobre guardadores de portões, que é o tema que eu quero usar hoje de manhã. Olha o que diz aí em Neemias, capítulo 13, versículo 22, diz assim: então ordenei, presta atenção, contexto, gente, ele está reconstruindo os muros que protegiam a cidade, os muros que protegiam não só o povo de Deus, mas qualquer um que estivesse ali. Ele está dizendo: então ordenei aos levitas, diga comigo, aos levitas, que se purificassem, e fossem vigiar, e fossem cuidar das portas. Algumas versões dizem que fossem guardar os portões, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. E aí ele continua falando muitas coisas aí. Ele fala: olha, nós precisamos fechar os muros com os portões, porque as cidades não podem ser invadidas pelo que há de impureza. E ele fala: olha, construam os portões, coloquem guardadores nos portões, para que não entre na cidade impureza, para que a nossa cidade não tenha deuses pagãos deliberadamente por aí, para que a nossa cidade tenha famílias fortes, para que a nossa cidade tenha uma cultura do reino, para que a nossa cidade seja próspera, prospere, que a economia voe. Ele está falando: olha, vocês precisam colocar guardadores nos portões, não adianta só ter os muros, precisa colocar guardas lá. Guardadores dos portões apontam para a necessidade minha e sua, como igreja do Senhor, entendermos a nossa posição, entendermos um pouco o nosso chamado. Naquela época, para você entender melhor, eram nos portões que as decisões eram feitas. Os juízes ficavam nos portões das cidades, os guardas ficavam nos portões das cidades.
Levitas e alguns sacerdotes eram escalados para ficar nos portões da cidade. Os portões da cidade eram lugares de fiscalização, como hoje. Quando você vai entrar em algum país, se for um país sério, eles vão perguntar quantos dias você vai ficar. Tem país que pede um visto, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Japão, pedem visto, você tem que ter um visto, eles investigam a sua vida, porque eles querem saber o que você vai levar para lá. Quando você chega numa imigração, ele vai perguntar para você o que tem dentro das suas bagagens, o que você está trazendo para a minha nação. Você tem carne podre aí? Você tem uma doença que aqui não existe? Você tem comida? Você tem alguma coisa desse tipo? E eu lembro quando o meu irmão morava nos Estados Unidos, e a minha mãe mandou um bolo de cenoura para ele. E foi a nossa primeira vez nos Estados Unidos, 2010, eu não sabia nada sobre isso, meu irmão mandou uma mensagem, minha mãe quis fazer uma graça, pegou uma Tupperware, colocou um bolo de cenoura lá dentro e mandou para o Felipe. Você lembra disso? E aí eu tinha duas coisas dentro da mala, um bolo de cenoura e também uma cera de depilar, porque nos Estados Unidos não existe, então minha cunhada pediu uma cera de depilação. Olha, ela não pode nem saber que eu te contei isso, mas aí a gente estava entrando nos Estados Unidos. E quando a gente estava passando assim a fronteira, nada da nossa mala chegar. E a nossa mala não chegava. E quando você passa na imigração, eles falam, tem alguma coisa, alguma comida na sua mala, alguma coisa que não pode entrar no país, enfim. Aí eu tinha dito, não tem esquecido o bolo de cenoura, né? E aí, quando nada da nossa mala vir, depois de muito tempo, a nossa mala chega toda aberta, com uma notificação da polícia norte-americana, dizendo, você entrou no nosso país com coisas não permitidas. Por favor, da próxima vez se atente mais. Aí estava aberto o vidro da cera de depilação, acho que eles pensaram que era algum tipo de droga, né? Estava cheio de dedos passados assim, e estava um pedaço a menos do bolo de cenoura. Tá vendo? O bolo de cenoura da minha mãe, algum fiscal comeu um pedacinho. Eu acho, gostaram demais. Louvado seja Deus pelas mulheres que sabem fazer um bolo de cenoura. Porque tem um bolo que o homem não sabe fazer de cenoura, viu gente? Não tentem, eu não consigo. Só a Dani que faz um bolo maravilhoso. E agora eu descobri uma irmã na nossa célula, que ela é dotada do dom de fazer bolo de cenoura. E bolo de cenoura não combina sem cobertura de brigadeiro, viu gente? Então, mas eu tô fitness, então faz bolo de banana. Mas eu tô fitness, faz bolo de laranja, bolo de melão, mas não faz bolo de cenoura. Bolo de cenoura tem que ter cobertura de chocolate, amém? Então aprenda isso, por favor. Bom, nem sei porque eu falei isso, mas pode ter sido de Deus também. Deus não é preso só. Bom, mas vamos lá. Então o que eu estava dizendo? As portas da cidade são os lugares onde filtra-se o que entra. As portas da cidade, onde há entenda bem, um certo controle, uma certa influência. As portas da cidade é o lugar que vai ditar as regras daquele lugar. São nas portas das cidades que as coisas são fiscalizadas. Eu lembro que eu fui em Búzios, na época do Covid, eu fui passear em Búzios, e na porta da cidade tinha uma mega blitz, e você tinha que apresentar um exame de Covid negativo, senão eles iam lá e enfiavam o trem no seu nariz na hora. Aquele exame maravilhoso, que eles falam é rapidinho, né? Mas parece um século aquele negócio dentro do seu cérebro, né? Porque os exames que eu fiz de Covid, eles falam que é no nariz, mas é lá no cérebro que vai, né? Mas sabe, para entrar na cidade de Búzios, você tinha que ter um exame. E depois eu descobri que foi uma das cidades menos infectadas pelo vírus. Quantos estão entendendo? O lugar de guardar a cidade são os portões. Agora o que eu quero dizer, Deus me chamou e Deus te chamou para guardarmos os portões da cidade. Deus chamou você e Deus me chamou para guardarmos os portões da nossa família. Se na sua família está entrando cocô, simpaticamente falando, fezes. Se na sua família está entrando fezes, é porque tem alguém deixando entrar. Se na sua vida está entrando coisas erradas, é porque talvez você está permitindo. Você é guardador dos portões da sua mente. Você é guardador dos portões do seu coração. Se você está alimentando mágoas
o seu coração vai criar raízes de amargura, porque você não fechou a porta da mágoa com o perdão. Se está entrando preocupação e tristeza, é porque talvez a porta da confiança no Senhor está fechada. Se está entrando devorador, pode ser que a porta da generosidade e da fidelidade está fechada. Quantos estão entendendo? Você, guardador dos portões da sua vida, você, pai e mãe, vocês são guardadores dos portões da sua casa. Se na sua casa os seus filhos estão sendo discipulados pelo Felipe Neto, não é responsabilidade deles, mas é sua. Lucas Neto, Felipe Neto e essa família de idiotas. Quantos estão entendendo? Se você está sendo discipulado, se os seus filhos estão sendo discipulados pela malhação, não é culpa deles. Não existe mais? Então prova que eu não sei nada de televisão. Pelo menos eu provei aqui que eu não assisto essa porcaria de Rede Globo. Eu não estou aqui para ditar regras sobre a sua vida, não existe regras. Mas existe controle, chaves desses portões. Se na sua casa você e seus filhos são discipulados pelas novelas da Rede Globo, é porque há uma brecha. Os portões estão abertos. A amante é mais bonita que a esposa e o amante é mais rico que o marido. Vale a pena. Nós fomos chamados para fechar os portões que deixam entrar a sujeira na nossa casa. Mas nós também fomos chamados como igreja para fechar para cuidar, não é fechar, é guardar os portões da cidade. Nós fomos chamados como igreja para guardar os portões da nação. Quantos estão entendendo? Deus chamou você, Deus me chamou. Nós olhamos tanto para a figura de um presidente. Eu sei que a coisa está muito embaçada, espero que isso se resolva, porque é lógico que se teve fraude nessas eleições, e se isso for comprovado, é lógico que a gente não vai aceitar, mas independentemente das decisões que foram tomadas, a igreja que tem a chave dos portões da cidade nas mãos, não é só um homem, mas a igreja, Deus deu na igreja. Você vê aqui, eles estavam sobre imperadores terríveis, eles estavam sobre o domínio de imperadores romanos, como Trajano e outros, tanto que o governador Plínio escreve uma carta para ele preocupado. Sabe por que ele estava preocupado? Porque as chaves do portão da cidade não estavam mais nas mãos dos imperadores, mas nas mãos do povo de Deus. Quantos estão entendendo? Eu quero trazer essa ideia para o seu coração, em continuidade ao que eu ministrei semana passada e o que a Dani ministrou terça. E eu talvez não vou continuar muito nesse viés nos próximos domingos, mas hoje eu senti de Deus de trazer essa palavra para o seu coração e para o meu coração. Porque nós precisamos tomar posse de quem nós somos em Cristo. Sabe, Jesus, ele tinha dito para aqueles discípulos em Marcos 9:1, ele tinha falado para eles: olha, vocês antes de morrerem, vocês vão experimentar, muitos de vocês antes de morrerem, vão experimentar o reino de Deus. Tudo bem, ele falou, o reino está dentro de vós, mas ele estava dizendo sobre um reino, sobre uma influência, sobre uma experiência de fechar, de guardar os portões das cidades. Porque para os cristãos daquela época, o reino de Deus já tinha chegado. O reino de Deus é como as dobradiças da porta. Você é como as dobradiças da porta. Pode parecer pequena uma dobradiça da porta, mas ela controla toda a porta. Quantos estão entendendo? Pode parecer pequena a fechadura da porta ali, pode parecer pequena, mas ela movimenta a porta, entende? Uma grande porta, é um grande portão, mas é controlado às vezes por 2 ou 3 ou 4 dobradiças, amém? Quantos estão entendendo? Talvez você seja essa dobradiça. A igreja tinha entendido isso, a igreja primitiva, ela tinha entendido isso. Nós não somos gueto, nós não somos tímidos, nós temos uma unção do Espírito Santo na nossa vida, Deus nos deu autoridade. E sabe, queridos, enquanto nós às vezes estamos só buscando um avivamento dentro da igreja, os nossos inimigos, e eu estou falando de ideias, os nossos inimigos, eles estão definindo as regras da nossa educação lá fora. Enquanto nós estamos aqui só contemplando um avivamento, não é só achando que é um avivamento, por um avivamento superficial, os nossos inimigos estão ditando regras políticas lá fora, estão ditando regras na educação, nas artes, na cultura.
E não era assim na igreja primitiva. Eles entendiam o seu papel, eles sabiam que Deus os tinha chamado para guardar os portões das cidades, eles sabiam que Deus os tinha chamado para criar modelos poderosos de cidades, onde as famílias eram destacadas, onde os casamentos eram valorizados, onde uma cultura de criação de filhos, uma cultura cristã, estava empoderando a cidade, prosperando aquelas cidades. O cristianismo, na história, criou tantas coisas que você não pode imaginar. O cristianismo criou as melhores escolas do mundo. Harvard, por exemplo, ela é fruto de um cristão apaixonado. O cristianismo, por exemplo, criou o jornalismo. A liberdade de expressão é fruto do cristianismo. A liberdade cristã é fruto do cristianismo. O primeiro jornalista, o criador disso, foi um ministro de mercado chamado Johann Gutenberg. Ele é um cristão alemão e ele pregava o tempo inteiro a liberdade de expressão que a reforma protestante trouxe. Mas a reforma protestante de Martim Lutero só deu certo porque Martim Lutero tinha influência política, econômica. Ele discipulava pessoas que poderiam influenciar, imprimir as Bíblias para ele. Não foi à toa, ele não foi lá e pregou 95 teses sem uma estrutura por fora, porque os que fizeram isso antes foram queimados em praça pública. Os que quiseram ser guardadores de portões da cidade sozinhos, os que quiseram guardar a cidade sem atingir níveis de influência, os que quiseram guardar a cidade sem entender o real papel da igreja, não conseguiram fazer isso. Mas Martim Lutero entendeu isso na sua juventude. E a história mostra que Martim Lutero, ele alcançou homens de alta posição, ele alcançou políticos. Martim Lutero discipulava pessoas dos palácios. Martim Lutero tinha influência política e por isso ele conseguiu, pela graça de Deus, fazer a reforma protestante e tirar o engano de dentro da igreja. Quantos estão entendendo? Por quê? Porque ele entendeu que precisava ser um guardador dos portões. Enquanto outros só queriam dar a vida por Jesus, ele queria construir a vida das pessoas com Jesus. Tem muita gente só disposta a dar sua vida por Jesus, mas Deus está procurando aqueles que dizem: envia-me, Senhor, para ser um guardador do portão da minha família, para ser um guardador do portão de Belo Horizonte, para ser um guardador do portão dessa nação. Por favor, deixa o cristianismo dentro da igreja. Por favor, deixa o cristianismo dentro da igreja, disse o diabo a um crente que costumava conversar com ele de vez em quando. Se o cristianismo ficar dentro da igreja, nós não teremos nada lá fora, porque o cristianismo que salva é o mesmo que transforma a cultura. O cristianismo que salva uma pessoa e muda a vida de uma família, de uma pessoa, muda essa pessoa de classe social, muda essa pessoa de caráter, muda essa pessoa de comportamento. Esse é o mesmo cristianismo que transforma um ambiente, uma família, uma cidade e uma nação. Então nós precisamos cuidar disso, uma nação discipulada, uma sociedade cristã. Você pode ver na história que uma sociedade verdadeiramente cristã, numa sociedade verdadeiramente cristã, os não cristãos e a minoria têm voz. Vou repetir. Numa sociedade verdadeiramente cristã, os não cristãos e a minoria têm voz, têm liberdade. Mas numa sociedade não cristã, os cristãos são calados. Quantos entenderam isso? Faz sentido para você ou não? Então eu estou falando sobre essa posição que Deus nos colocou. A nossa fé não vai ser guardada nas quatro paredes, mas eu tenho certeza que Deus está revestindo a igreja de Jesus de muita graça, de verdade e de coragem. Amém? Ageu 2, versículo 1, a Dani ministrou esse texto, eu não vou me delongar nele. Mas lá no contexto de Neemias construindo os muros, Neemias dizendo para os sacerdotes, para os levitas: vocês precisam guardar as cidades, vocês precisam guardar os portões das cidades. Lá no Velho Testamento os levitas e os sacerdotes eram pessoas específicas, mas no Novo Testamento eu e você somos levitas e sacerdotes, sim ou não? Você está entendendo isso? Então na velha aliança, quem guardava os portões eram os pastores, entenda assim, eram os músicos da igreja, eram aqueles que estavam na linha de frente da igreja. Mas na nova aliança, toda a igreja do Senhor é guardadora de portões. Agora, talvez a pergunta que está no seu coração e no meu é: como que nós vamos guardar esses portões?
Ageu está falando, vamos guardar os portões das cidades, construindo o templo. Ele está ministrando ao povo como guardar os portões das cidades, porque a partir do templo era que se formava a cultura, a partir do templo é que a espiritualidade era ministrada, a partir do templo era que a cultura judaica, naquele contexto, era ministrada e a cidade prosperava. Eles estavam querendo prosperar a cidade de trás para frente, mas Deus estava dizendo, não é assim. Primeiro você precisa ter uma experiência comigo, para depois você prosperar. Primeiro você tem que ter uma experiência comigo, para depois você ter paz que excede o entendimento. Primeiro você tem que ter uma experiência comigo, para depois você poder dizer, a alegria do Senhor é a minha força. E ele estava ministrando isso, Ageu, então, ele estava ministrando isso, e ele diz assim, no dia 21 do 7º mês, veio a palavra do Senhor ao profeta Ageu, pergunte ao governador de Judá, Zorobabel, ao sumo sacerdote Josué, ao restante do povo o seguinte, quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? A Dani ministrou sobre isso, comparado com ele, não é como nada o que vocês veem agora? Agora olha a palavra que Deus diz para Zorobabel, olha a palavra que Deus estava dizendo para ele, e esse é a primeira característica que eu quero trazer muito forte no seu coração, a palavra é coragem. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor, diga comigo, coragem, coragem. Aí ele diz de novo, coragem, sumo sacerdote, coragem. E ele diz 3 vezes, coragem, coragem, coragem. E depois ele diz, vamos ao trabalho, ó povo da nossa terra. Sabe que toda vez que a Bíblia diz 3 vezes, é porque porque a palavra de Deus está enfatizando como algo essencial, fundamental, que não pode ser negociado. Na verdade, toda vez que diz 2, mas 3 é mais ainda. Ele está dizendo, para vocês reconstruírem os muros, vocês vão precisar de coragem. Vocês vão precisar de coragem. A igreja está sendo revestida nesses dias por uma coragem nova vinda da parte do Senhor. Nós não entendíamos isso, mas agora Deus tem nos dado um novo nível de revelação daquilo que já era para termos tido. Mas olha o que diz no versículo seguinte, ele não diz assim, coragem porque vocês são bons, coragem porque vocês são inteligentes, coragem porque vocês têm as chaves dos portões das cidades, coragem porque vocês estão bem posicionados. Não! Ele diz, coragem, ó meu povo, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Toda vez que a palavra é coragem, geralmente ele fala de Yahvé, ou se não de Jeová Jirê, ou se não de Deus dos exércitos. Olha que incrível. Toda vez que Deus usa essa palavra coragem, ele geralmente fala assim, diz o Senhor dos exércitos. Não fala assim, diz o Senhor do amor, diz o Senhor da paz, ele é tudo isso. Mas é porque aqui ele está ministrando uma coisa forte no nosso coração, uma coisa assim, incrível. E aí você vê, a Dani ministrou sobre esse texto, mas você vê que ele continua e ele fala, meu espírito está entre vocês, não é espírito com E maiúsculo, porque ele não estava falando do Espírito Santo aqui para mim, ele estava falando de um espírito de coragem, de uma atmosfera nova, onde o povo de Deus que estava 70 anos na Babilônia, escravizado, abatido, agora é revestido de um espírito novo, de um espírito de coragem. Agora o povo de Deus começa a olhar para cima, agora eles começam a ver as casas sendo construídas, o templo começando a ser construído, eles começam a ver os muros sendo construídos, os guardadores dos portões nas portas das cidades, e aquilo trouxe um ânimo, aquilo começa a trazer uma perspectiva, e por isso Zorobabel está recebendo a palavra de Deus da vida dele, Josué, o sumo sacerdote, estão recebendo coragem. É Deus falando para mim, para você nessa era, nessa temporada, coragem minha igreja, coragem filhos meus, coragem, vocês precisam ser revestidos de um novo espírito, é um espírito de coragem, não tem covardia mais no meio da igreja, a igreja do Senhor Jesus está sendo preparada para ser a igreja mais corajosa de toda a história da igreja, você e eu vamos ter coragem de sermos cristãos. O jovem vai ter coragem de ser cristão na sua sala de aula. O casal vai ter coragem de ter um casamento cristão na sua família. Nós vamos ter coragem de defender os princípios do Evangelho. Isso não diz respeito às pessoas, mas diz respeito a uma semente do Espírito dentro de nós.
É um espírito novo. A igreja está sendo revestida de um espírito novo. E é um espírito de coragem. Amém ou não? Parece que Deus está tirando a nossa covardia. E aí diz assim, por que Deus está fazendo isso? Veja no versículo 9, eu não tenho tempo para ir muito além, mas veja no versículo 9, diz assim, a glória desse novo templo será maior do que o do antigo. A glória da igreja dos últimos dias será maior do que a igreja dos primeiros dias. Amém? Está entendendo isso? E nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. No mesmo lugar que tem a coragem, que é dentro de você, tem a paz que excede o entendimento. Não são coisas contrárias. Eu tenho que ter coragem, mas aí eu perco a paz. Não, é coragem com o espírito da paz. Está entendendo? Ele diz, eu estabelecerei a minha paz dentro de vocês. Olha que incrível. Coragem, olha só o que diz no melhor dicionário que eu achei. Coragem é a capacidade de agir apesar do medo, apesar da intimidação. Coragem não significa a ausência do medo, mas a posição apesar dele. Coragem é aquilo que é antagônico, ou seja, ao contrário da covardia. O homem corajoso sempre vai além. Isso diz respeito ao nosso posicionamento. Isso diz respeito ao enfrentamento que nós temos que ter no nosso coração. Não diz respeito a ataque às pessoas, não diz respeito de jeito nenhum a ofensas. Por favor, nós temos que entender isso espiritualmente, mas diz respeito a não negociarmos os nossos valores. Diz respeito a não abrirmos os portões, da cidade, não permitimos certas coisas. Por isso que a igreja batalha contra o aborto. Por isso que a igreja do Senhor batalha contra a descriminalização das drogas. Por isso que a igreja trabalha contra isso. Quantos estão entendendo? Nós vamos trabalhar contra isso, independente de governos, independente de A ou B. A igreja tem um fundamento. A igreja sabe o Deus que a chamou, o Deus que a comissionou. A igreja sabe que ela precisa guardar os portões da nação. Por isso que nós precisamos entender o que Deus está fazendo. E é difícil isso às vezes, porque na nossa cabeça tem uma crise. Eu estudei 5 anos dentro da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu tive as minhas crises. Nós precisamos entender isso. O evangelho, queridos, às vezes, preste atenção, muitas vezes o evangelho não é politicamente correto. O politicamente correto é muito mais inimigo do evangelho do que amigo dele. Isso não diz respeito a sermos grossos, grosseiros, de jeito nenhum. Isso não diz respeito a desrespeitarmos a fé dos outros. Porque quando você desrespeita a fé do outro, talvez ele se sentirá desrespeitado. Mas isso diz respeito ao nosso coração enraizado na palavra de Deus. O politicamente correto é uma linguagem e uma ação, segundo dizem aí os escritores do politicamente correto. O que é o politicamente correto? É uma linguagem ou ação que nunca desagrada as pessoas. E o problema é a palavra nunca. A qualquer custo. O politicamente correto não desagrada as pessoas, até mesmo omitindo a verdade, colocando por cima disso a virtude de ficar em paz com todos. Nem Jesus teve paz com todos. Por que você acha que você tem que ter paz com todos? Eu sou síndico do meu prédio, meu 5º ministério, né, Roneida? Não é fácil não. Eu tenho amigos lá, muitas pessoas, mas assim, é impressionante. Quando você toma uma decisão, eu não consegui ainda tomar uma decisão que eu precisei tomar e que todo mundo se agradou. Graças a Deus o povo no meu prédio é muito simpático. Então eles não me queimam no grupo, eles me queimam só no individual. Mas assim, isso é bom, porque senão eu já estava meio assim, sabe, tipo impeachment. Mas assim, a gente toma umas decisões. Então esses dias eu mandei um e-mail falando assim, agora a sauna, porque eu esqueci disso, né? Acabou o Covid, a sauna está liberada, né? Aí eu mandei um e-mail lá, aí eu recebi uma mensagem, tem certeza que acabou o Covid? Não é melhor segurar a sauna mais uns meses? Porque a sauna é um transmissor, não sei o que, do Covid. Aí eu respondi assim, aí eu respondo assim a pessoa,
eu só recebi essa mensagem de você, a maioria acho que concorda, Deus abençoe. Então assim, às vezes nós vamos desagradar, entendeu? Quantos estão entendendo? Sabe, é assim, mas nós precisamos tomar decisões. No cristianismo é assim. Quem quiser viver o evangelho, presta atenção, quem quiser viver o evangelho politicamente correto, vai ser vomitado. Porque a palavra de Deus diz, sabe, a palavra de Deus diz, Jesus quem disse, seja a palavra de vocês sim, sim, ou não, não. O que não é assim vem do mal. Então ou nós nos posicionamos, ou nós disposicionamos, sabe, não tem meio termo no reino de Deus, não tem neutralidade na palavra de Deus, e sabe, esse politicamente correto, um escritor na década de 80, quando começou essa ideia do politicamente correto, ter paz com todos, mesmo que omita-se a verdade, manter a qualquer custo as boas conexões, a fim de não ter confronto de ideias, ou de pensamentos diferentes, sabe, uma das consequências do pensamento do politicamente correto é a segregação racial, social e também escolas e instituições você lembra da escola plural? Porque no politicamente correto você não pode reprovar as pessoas. Por isso que saiu o conceito da escola plural, que não deu certo em nenhum lugar e não vai dar, porque a vida tem reprovações. Mas os governos falaram, não, nós vamos fazer uma escola plural. O que é escola plural, seu governador? Escola plural é o seguinte, se o menino vier na aula, mesmo que ele não passe nas provas, nós vamos aprová-lo. Só que a vida não é assim. Quantos estão entendendo? Você concorda comigo? Isso é fruto do politicamente correto. O politicamente correto destrói mais do que constrói. Eu não estou falando de não sermos educados, pessoas polidas, por favor, não estou falando disso. A Bíblia diz que nós temos que aprender a falar a verdade em amor. Em amor. Porque aquele que fala a verdade sem amor é um religioso. Mas sabe, isso está destruindo. Isso não pode entrar no Evangelho. Isso nós temos que cuidar. Porque a tendência é a sociedade mais valorizar o politicamente correto, mesmo que não seja o correto. Porque dentro do politicamente correto, tem o incorreto sendo falado de forma certa. E às vezes, tem o correto sendo falado de forma errada. E as pessoas, dominadas pelo politicamente correto, vão decidir por coisas erradas, politicamente corretas. Por exemplo, tratar todos os criminosos como uma doença mental e emocional. Será que todos os estupradores são doentes mentais? Então eu não posso prendê-los. É uma doença, estuprou criança, politicamente correto. O politicamente correto é a supervalorização do vitimismo. Nós somos guardadores dos portões da cidade. As consequências no longo prazo. Primeira consequência, isso está escrito em 1987. Primeira consequência do politicamente correto é que no longo prazo, depois de 15 a 20 anos, uma sociedade dominada pelo politicamente correto vai sofrer censura. Está acontecendo isso ou não? Está ou não está? Sim ou não? Cara, está na cara. Mas sabe por que acontece a censura? Porque na prática o politicamente correto acaba sendo um instrumento de controle do que é certo e do que não é. Então saiu daquilo, censura, corta, tira do Instagram, tira do Twitter, porque não falou o que é politicamente correto. Outra consequência de longo prazo, polarização. Por quê? Preste atenção. Uma cultura, quando tem politicamente correto infectada nela, presta atenção, quando um grupo sente que suas ideias estão sendo censuradas, sabe o que acontece quando um grupo sente que suas ideias estão sendo censuradas? Sabe o que acontece? O que você acha? Todo mundo se cala? Sim ou não? Claro que não. Claro que não. Quando nós vemos que tem pessoas sendo censuradas, quem tem o senso e a percepção, vai para cima com tudo. Polariza a sociedade. O politicamente correto separa a sociedade em dois grupos. Está entendendo? Ele tem uma aparência de unidade, mas ele é um espírito de desunidade, de quebra de unidade.
de divisão. Obrigado. Outra coisa, uma geração frágil, sem raízes. Por quê? Porque não pode ouvir a verdade. Quando ouve a verdade, dói. Isso está acontecendo ao redor do mundo. Isso não é um problema brasileiro. Certamente isso tem a ver com o fim dos tempos. Uma sociedade onde os jovens não têm opinião, ou não conseguem defender a sua opinião, e às vezes gosta de esconder o que pensa no meio de outros jovens que pensam diferente. Porque na cabeça dele, o politicamente correto leva ele a achar que ele tem que pensar igual. Então ele não se manifesta. O tanto de jovens que ia votar num candidato, mas no meio da sua turma não podia falar nada, porque a sua turma era de outro candidato. Os jovens sofreram isso, porque eles não conseguem ter a força da opinião. O politicamente correto censura formalmente e informalmente a sociedade. Peguei pesado agora. Nos Estados Unidos não é ético mais dizer Feliz Natal, porque Feliz Natal ofende quem não é cristão. Então agora o que se diz é boas festas. Politicamente correto, anulando a história do nosso Cristo. A esquerda radical colocou uma lei no Brasil, tentou colocar uma lei no Brasil, proibindo o antes de Cristo e o depois de Cristo. E já tem muitos livros de história que não tem mais o antes de Cristo e o depois de Cristo. Porque os escritores colocam assim, era comum e antes da era comum. Já viu isso? Os livros de história ultramodernos, alguns deles, os escritores já usam o termo era comum, que é depois de Cristo, e antes da era comum. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Entende? E o depois de Cristo está sendo censurado, e o antes de Cristo é censurado, mas tudo aponta para o centro da onde a coisa é formada. Querido, preste atenção, vou falar com muito carinho. A conversão verdadeira em Jesus Cristo é metanoia. Metanoia é a palavra grega usada para conversão. Conversão é mudança de mentalidade, de fé, de coração, de direção e de comportamento. Muda-se a maneira de falar, muda-se a maneira de expressar, de agir, de servir. Então tem a ver com o nosso processo de arrependimento, de mudança de direção e sentido. Então, quem só aceita o que deseja do Evangelho e não o Evangelho como ele é, na prática, é porque ainda não entendeu o verdadeiro processo da salvação. Segunda coisa, eu já vou partir para o fim, mas eu vou ser bem breve. Segunda coisa. Primeiro, coragem. Segunda coisa, os guardadores de portão, dos portões, eles têm um compromisso com a verdade de Deus. A palavra de Deus, ela pode ser questionável para os ímpios. Os ímpios, quem não crê, pode questionar a palavra de Deus. Mas para os cristãos, a palavra de Deus, ela precisa ser a nossa regra de fé e prática. Preste atenção nisso. Uma coisa é quando você e eu ainda não conseguimos obedecer certo princípio das Escrituras. Uma coisa é quando eu e você não conseguimos ainda entender certos princípios das Escrituras. Mas isso não nos dá o direito de negar aquilo que não entendemos ainda. Isso não nos dá o direito de negar aquilo que não vivemos ainda. Eu posso não viver aquilo ainda, mas eu não posso negar aquilo que eu não vivo. Quantos estão entendendo? Porque para o cristão, a Bíblia, a palavra de Deus, precisa continuar sendo a sua regra de fé e prática. As nações que foram, que até a sua constituição, foram de alguma forma ligadas aos valores das Escrituras, são nações prósperas. Um presidente norte-americano, antes de ser empossado, ele põe as mãos na Bíblia e depois na Constituição, porque a Bíblia está acima da Constituição para eles, amém? Nós precisamos entender isso. Isso é guardar os portões. A verdade de Deus, ela para nós, ela é absoluta. Ela pode ser relativa para o mundo, não tem problema, isso não é problema nosso, mas para a igreja de Jesus, a Bíblia tem que ser a nossa regra de fé e prática, inquestionável, mesmo que isso nos custe. Então, queridos, por favor, considere isso. E por último, terceira coisa, se quisermos ser os guardadores dos portões, nós precisamos cuidar muito nesses dias, de ouvir vozes corretas. Diga comigo assim, vozes corretas, escolhas certas.
Se você aprender a inclinar o seu coração, a ouvir as vozes corretas, você e eu seremos juntos os guardadores dos portões desta nação. Mas cuidado às vozes que você ouve, porque nós vivemos num tempo de pluralismo, pluralidade de vozes. Os nossos pais tinham 2 modelos de calça jeans, boca larga e boca comum. Hoje você vai na loja e você chega e pede assim, eu quero uma calça jeans. A vendedora fica olhando para você. Eu fui numa loja e eu falei, eu quero uma calça jeans. A mulher falou assim, mas qual? Eu falei, skinny. Aí ela falou assim, mas qual? Eu falei, skinny. Aí ela falou assim, não, mas qual jeans? É fraco, médio? Ela falou, jeans escuro. Aí ela, tá. Aí ela foi e pegou. Aí, quando ela pegou a calça, não enfiava, gente, não entrava. Mas não é porque eu estou gordo, não. Não é, eu vou explicar. Eu falei, tem alguma coisa errada nessa calça. E eu enfiava, o negócio não subia, gente. Né? Não é o Hulk, não, né? O Hulk do galo, né? Não dá para usar, né? Aí, não subia. Aí, falei, esse negócio está errado. Aí eu li no selo da calça, estava escrito assim, super skinny. Aí eu falei, é por isso. O problema não está em mim, está na calça. Aí tirei a calça, coloquei minha calça, saí lá e falei para a menina, você me deu a calça errada. Ela falou, você não pediu skinny? Eu falei, mas olha aí. Aí ela leu, não, desculpa, essa é a hiper skinny. Essa daqui é aquela que... Aí eu falei para ela, mas essa não dá nem mim, né, moça? Ela, realmente. Olha, folgado. Aí ela olhou assim e falou, realmente, só um minuto. Aí ela voltou com a skinny. Aí eu coloquei, subiu, glória a Deus. Entenderam? Quantos estão entendendo? Você tem 30 modelos de calça. Tem jeans claro, escuro, médio, jeans preto, jeans azul, jeans rosa, jeans de todo jeito, calça skinny, boca larga, regular, super skinny, calça de todo jeito, para todos os gostos. Calça de mulher para homem também tem tudo hoje em dia. Calça de homem para mulher, né? Tem tudo. Mas sabe o que acontece? Nós vivemos num tempo do pluralismo, e nesse contexto não é ruim, é bom termos muitas opções de comida, né? Com 3 cliques você pode comprar a comida que você quiser. Hoje eu estou afim de japonês. Chega na sua casa, toca o interfone, lá no meu prédio eu ainda falo para o porteiro, põe no elevador para mim. É claro, né? Vou descer lá embaixo para pegar. Aí é assim, é muito fácil. Sim ou não? Fácil. Abriu a caixinha, come, já vem até o garfinho, depois você joga tudo no lixo, aí a Dani vem, falando na minha orelha, não pode jogar no lixo, tem que pegar e jogar no lixo lá de fora, porque senão fica fedendo na cozinha. Aí eu pego, jogo no lixo lá de fora. Tudo tranquilo. Acabou. 2 minutos. Agora vamos pensar, não, hoje eu quero mexicana. Chegou o taco. Olha, já comeu tacos? Chegou os tacos, olha que legal os tacos, comeu taco, entendeu ou não? Não tem problema isso na nossa vida nesse aspecto, mas o problema é que o pluralismo não pode entrar nas nossas culturas, nós temos que cuidar disso. A cultura cristã é a cultura da prosperidade. Você e eu precisamos ouvir vozes corretas. Se você ouvir um monte de vozes, isso vai te confundir. Se você ouvir um monte de vozes, isso pode trazer para você dúvidas, ao invés de uma decisão certa. Então o que eu quero dizer com esse último ponto para terminar, por favor, Senhor me ajude, eu vou terminar. Se você não aprender a ouvir as vozes corretas no seu círculo de influência, você vai fazer as escolhas erradas. Provérbios 24:6 diz assim, quem sai à guerra precisa de uma orientação precisa, e com muitos mentores obtém-se a vitória. Os guardadores dos portões não andam sozinhos, guardadores de portões não conseguem vigiar sozinho, não conseguem guardar a cidade sozinho, guardadores de portões compartilham com alguém. No contexto da sua família, as decisões precisam ser do homem e da mulher juntas. No contexto, talvez, da igreja, nós temos aqui equipe pastoral, temos líderes. No contexto, talvez, nosso como igreja do Senhor, nós precisamos ter mentores, homens de Deus falando nas nossas vidas. Esse foi o problema de Saul, gente. Enquanto ele ouvia Samuel, o reino avançou. Quando ele para de ouvir Samuel, ele cai. E a diferença foi que Davi ouviu Samuel até o fim da sua vida.
Você quer ser como Saul? Ou como Davi? Guardadores dos portões não andam sozinhos, eles não decidem sozinhos, eles ficam atentos às decisões das autoridades que Deus levanta. Confie nas autoridades que Deus levanta sobre a sua vida. Se Deus é quem colocou essa autoridade, Deus vai usá-la. Claro, eu estou falando de autoridades alinhadas com Deus, porque guardadores dos portões são ensináveis. Por isso que Neemias liderava, e ele falava: levitas, aquele portão, levitas, agora peguem a espada, levitas, olha, nós estamos sendo ameaçados, mas eu não vou descer, porque eu estou com vocês trabalhando, mas por favor, atentem-se mais aos portões. Levitas, saiam para as ruas agora, porque estão falando que vai ter uma lei de aborto, vão para a rua, levitas. As autoridades têm que ter voz no seu coração. Não adianta guardar os portões com as chaves erradas. Não adianta guardar os portões assim. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus nos ajudando. Amém? Amém ou não? Deus nos levantou para ser as dobradiças desses portões. Talvez o nome dessa palavra também poderia ser: como será o nosso futuro 2? Mas sabe o que eu quero trazer para o seu e para o meu coração? Que há uma autoridade de Jesus na nossa vida, que Deus coloca nas minhas mãos. Eu sei que essa palavra assim, é um pouco profunda de certa forma, porque ela traz uma certa responsabilidade para nós, mas ela não é uma palavra de exortação, pelo contrário, é uma palavra de esperança, de impulsionamento para você entender que eu e você estamos assentados com Cristo. Ele disse isso. Nós estamos, quem crê em Jesus agora está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Amém? Vocês cantaram aqui, ó, é umas músicas doidas, né? Acho que quem vem pela primeira vez na igreja fala: esse povo é doido, porque cantou assim: agora eu sou um homem do céu. Não é isso que fala? Agora eu sou o quê? Desculpa, agora eu sou um cidadão do céu. Mas é verdade. Isso não faz com que deixemos de ser cidadãos da terra. A Dani, me ajuda, Dani? Cidadãos. Isso não faz com que não sejamos cidadãos da terra. Mas isso eleva o nível da nossa cidadania. Porque primeiro a nossa cidadania está no céu. Porque primeiro Jesus é o Rei dos Reis. Esse negócio de globalismo, gente, de colocar todo mundo igual, no mesmo padrão, falando tudo igual, politicamente correto e tal, esse negócio é antigo. Toda vez que o homem tentou fazer um globalismo, Deus interviu na história. Mas para mim, nesses últimos dias, esse globalismo, a intervenção será a intervenção final de Deus. Jesus está vindo para reinar, e eu e você reinaremos com Ele. Está entendendo? Toda vez na história, o Império Romano foi o quê? Uma tentativa de globalismo. Agora vai ser todo mundo. Toda vez na história que um homem tentou governar a humanidade, deu errado. E quando o anticristo tentar governar nos próximos tempos, vai dar tudo errado. Porque deu errado. Deus não é assim. Torre de Babel, lembra? Torre de Babel, era o quê? O governo do homem. Vamos ter um governo só, mistura todo mundo aqui, todas as línguas aqui, tudo vai acontecer aqui, tudo é a partir de um homem só. Não, Deus disse não, derrubou o Império Romano, derrubou o Império Persa, derrubou o Império Babilônico. E agora, você vê aí a China, os grandes líderes da União Europeia, falam todo dia, você que não está vendo, mas falam todo dia de um governo único. Pode ser que isso vai acontecer daqui 20 anos, daqui 10 anos, ou quem sabe o ano que vem. Mas não importa. Pode estabelecer o rei que for na nossa nação, pode estabelecer o presidente que for no Brasil, pode estabelecer o rei que for, o governo que for na sociedade, no mundo, pode estabelecer o rei que for, que o nosso rei continua sendo o Rei dos Reis. O governo continua nas mãos do nosso Senhor.
Aquele que era o homem de Nazaré, hoje está sentado à direita do Pai. Ele governa sobre todas as autoridades. E Ele dividiu, e Ele compartilhou essa autoridade com a igreja. Somos a igreja. Você é poderoso. Você é a esperança da sociedade. A igreja local é a esperança da sociedade. Fica de pé no seu lugar.